Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e das páginas Falando de Espiritualidade no Facebook e no Instagram. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história sobre o grande orixá Oxóssi, o rei da caça, das matas. Hoje eu vou falar então com vocês sobre esse grande orixá, muito respeitado no Brasil, o rei de Queto. O nome dele é Oxóssi. A imagem do grande orixá Oxóssi, visto nos cultos de Umbanda e de Candomblé, é de um homem alto, austero, altivo, com seu arco e flecha nas mãos. O arco e flecha de Oxóssi são as suas armas primordiais, onde por intermédio desse instrumento ele caça as suas presas, ele vai à caça, ele vai à luta, à batalha. Muito ligado à natureza, Oxóssi enaltece tudo que é natural. Ele ama tudo que advém da naturalidade. Ele enaltece e protege todos que tratam a natureza com respeito, com admiração, que entendem que a natureza está ali sim para ser contemplada, não para ser destruída. Ele também é impiedoso com as pessoas que acham que podem vilipendiar esse oásis que o Deus Supremo deixou aqui no nosso mundo e que, por sua interpretação, deve ser extremamente respeitado e cultuado. É o orixá das matas, do alimento, da caça, da fartura, da prosperidade, do trabalho também. É o orixá responsável por prover o sustento, por prover o pão de cada dia aos afortunados, a seus protegidos. O seu conhecimento e o seu modo de vida o tornam um grande caçador, um caçador hábil, um guerreiro rápido, profundamente assertivo. É aquele que não só caça as suas presas, mas também tem o dom de hipnotizá-las, a fim de que não somente essas presas sejam caçadas, mas também é um orixá que tem o domínio, o controle dos animais, por intermédio de seus poderes. Oxóssi é um orixá extremamente mediúnico. Ele antevê, é um grande estrategista, ele é um grande feiticeiro, é um grande manipulador nesse sentido. Ele consegue manipular, hipnotizar e controlar as suas presas. Assim como também é responsável por um certo domínio dos espíritos trevosos, dos eguns que vivem dentro das matas. É o orixá responsável pelo equilíbrio do ecossistema. Isso é muito interessante. Uma das suas atribuições é realmente interferir e proteger o ecossistema. Por isso que é muito importante que as pessoas que não respeitam a natureza, que acham que podem vilipendiar esses recursos naturais, estão arrumando uma grande confusão com Oxóssi, porque ele é responsável por guardar, por salvaguardar esse equilíbrio. Em contrapartida, é importante dizer que as pessoas que sustentam as suas famílias, que trabalham com afinco, que trazem o pão de cada dia para suas casas, são pessoas abençoadas por Oxóssi. Oxóssi admira você que trabalha, que vai à luta, que traz o pão de cada dia, o sustento para os seus filhos, para os seus pais, para os seus dependentes. Você é uma pessoa abençoada por Oxóssi. Oxóssi está ligado não somente à natureza, mas também a tudo que é natural, a tudo que vem de dentro, que é intrínseco. E aí eu vou me referir à música, a dons artísticos, às artes plásticas, ao canto. E aí, traçando um paralelo, devo dizer que os mentirosos, os falsos, os oportunistas, os metidos a malandros, são figuras que Oxóssi detesta, porque ele não gosta de mentira, ele não gosta de falsidade, ele não gosta do artificial. Ele é a representatividade do natural. Seja o natural que vem da terra, seja o natural que vem do ar, seja o natural que está dentro de nós. Tudo que for artificial, que não vier do que seria
naturalmente originário não é do agrado de Oxóssi. Quando Oxóssi está desequilibrado na vida de alguém, principalmente na de seus filhos, ele gera preguiça, ele gera inércia. Mas por quê? Porque para a gente poder contemplar a natureza, entender o que é a natureza, observar o que é natural, a gente precisa de paciência e de um tempo de regozijar, de admirar, de contemplar. Quando isso está desequilibrado, vai gerar preguiça e vai gerar inércia. Observando isso, é importante que se movimente esse fluxo para que as energias voltem a se equilibrar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Oxalá é seu pai e Iemanjá é sua mãe. O nome Oxóssi advém do Iorubá e significa um guardião popular. Ou seja, é aquele que guarda a quem precisar ser guardado, sem discriminar absolutamente ninguém. Oxóssi é considerado o rei do Queto por ter livrado a população de um pássaro chamado Eleiê, que era um pássaro que estava trazendo muitos problemas para aquela sociedade e que lançava vários tipos de feitiço para aquela população. Então, por que Oxóssi é chamado do guardião, do caçador de uma flecha só? Porque ele só precisou de uma flecha para acertar Eleiê e libertar aquela população daquela praga que era aquele pássaro que estava trazendo todos os tipos de problemas que você possa imaginar para aquelas pessoas. Por esse feito, porque Oxóssi foi o único que conseguiu abater aquele pássaro, ele foi ascendido, ele teve esse título de rei de Queto. Então esse é um dos itãs mais famosos de Oxóssi. Oxóssi é aquele caçador que é certeiro, que é preciso. Ele é muito ágil, ele é muito hábil, ele é muito certeiro. É o homem de uma flecha só. E por esse motivo, Oxóssi também é chamado de Otokã Sossô, que é um oriki que significa guerreiro que precisa de uma flecha só, pois nunca erra o alvo. Vamos falar um pouco agora das qualidades ou dos caminhos de Oxóssi. Existe o Oxóssi Otim. Otim vive nas matas e tem um temperamento extremamente agressivo. Se veste de azul claro e usa capangas. Seu culto está extremamente ligado ao culto a Ogum, seu irmão. Oxóssi Agenipapo. Ele é dono do famoso Iruquerê. Seu culto é extremamente ligado a Iziami, com quem tem profundo relacionamento. Oxóssi Ibualamu. Ele apresenta-se nas águas do rio Irinlê. Veste-se de branco com saiote e usa capacete de palha. É um velho caçador e está diretamente relacionado a Omolu e a Oxum. Futuramente eu vou fazer um vídeo separado do Senhor Ibualamu, porque existe uma polêmica sobre a sua história, então futuramente eu vou subir um vídeo sobre Ibualamu. Oxóssi Inculê. Ele é ligado a Oxaguian e a Jagum. Habita as montanhas e gosta de se vestir de turquesa e de verde claro. Oxóssi Inlê. Ele é ligado a Oxum, Oxaguian e Iemanjá. É um caçador jovem e tem seus cultos à margem do rio Irilê. Oxóssi Danadana. Esse orixá veste azul claro e tem seu culto ligado a Exu e a Ossanho. Ele não teme a própria morte, é um Oxóssi perigosíssimo, inclusive afronta a morte, faz questão disso. É um orixá temido e que realmente carrega a fama que o precede. Oxóssi Caré. Suas vestes são azul e douradas. Ele está diretamente atrelado às águas doces, a Oxum e a Logun-Ledê. Falei sobre Caré no vídeo da Oxum, e Caré são gêmeos. Odé Caré e Oxum Caré. Os dois existem e estão aí nas matas, às margens das águas doces, nos orientando e nos guiando. São lindos. Oxóssi Insué habita as matas com Ossanho. É o senhor da floresta. E ele também está relacionado ao culto das folhas, assim como Ossanho. Usa capacete e banda de palha. Costuma vestir-se de azul claro. Oxóssi Infami. Esse Oxóssi só veste branco e está diretamente ligado aos cultos de Oxaguian e de Oxalufã. Oxóssi Aquerã.
Gosta que suas oferendas sejam servidas com comidas cruas. Mora nos lugares mais profundos das matas. É a qualidade de Oxóssi responsável pela fartura. Veste-se de azul claro com detalhes em tiras vermelhas. Costuma usar fio de contas nas cores verde claros. Algumas das oferendas para Oxóssi são o axoxô, alguns também servem milho, alguns servem um melão especial para Oxóssi, muitos servem balaios de frutas. Então, a culinária de Oxóssi ela é vasta, tanto de comidas cruas, quanto cozidas e de frutas. Bom, vamos falar do dia de Oxóssi? Dia de Oxóssi é todo dia 20 de janeiro, sincretizado com São Sebastião. O dia da semana em que a energia de Oxóssi é mais presente aqui no Aie são as quintas-feiras. Então, se você quer fazer uma simpatia, uma oferenda, uma oração a Oxóssi, faça às quintas-feiras. Oxóssi também é considerado como padroeiro da linha dos caboclos. E quando eu falo padroeiro da linha dos caboclos, eu quero dizer que ele é o dirigente dessa falange. Nem todo o caboclo é um Oxóssi. Existe aqui, eu vou até explicar isso um pouquinho mais detalhadamente para vocês, que existem caboclos de Oxóssi, assim como existem caboclos de todos os outros orixás, e existem caboclos Oxóssis, que são aqueles caboclos que não vêm na linha dos caboclos de Umbanda, normais, originária. Eles vêm na linha de Oxóssi. Ou seja, eles são caboclos que trabalham na linha de Umbanda, só que eles são Oxóssis caboclos. Eu não sei se eu me fiz entender. Vou fazer uma coisa mais simplificada. Existem os caboclos normais, que giram, que trabalham, que pertencem aos terreiros de Umbanda e às giras de Umbanda, que falam, inclusive, que dão consulta, que curam, que rezam. E existem os Oxóssis caboclos, para melhor simplificar, que são os caboclos que são de Umbanda, mas que são Oxóssis. Eles só bradam e quando falam, eles falam Iorubá. Então, essa linha dos Oxóssis caboclos é uma linha relativamente antiga, mas pouco cultuada. E quando alguns médios incorporam essa linha e não falam, algumas pessoas têm dificuldade de entender por que não fala, ou por que só brada, ou por que está falando em outra língua. Porque ele é um caboclo, mas ele é um Oxóssi caboclo. Isso está ocorrendo. Cada vez mais, muitos Oxóssis caboclos estão incorporando nos terreiros de Umbanda e isso precisa ser explicado para as pessoas. As cores de Oxóssi são cores variadas, desde todas as tonalidades de verde, passando pelo azul e pelo azul turquesa. Todas as cores que estão muito ligadas ao que é natural, aos rios, aos mares, às matas, estão diretamente ligadas a Oxóssi. Agora, quais são as características dos filhos e das filhas de Oxóssi? São pessoas muito agradáveis e comunicativas, são pessoas que gostam de conversar, são pessoas que apreciam as artes, são pessoas muito bem-humoradas e geralmente são excelentes companhias. Adoram sair à noite, como a maioria dos caçadores. Nem sempre acompanhado. O filho e a filha de Oxóssi não precisa daquela turma para sair. Às vezes eles até preferem sair sozinhos, porque facilita na hora da caça. Quando enfurecidos, eles sabem acertar no seu ponto mais fraco. São cruéis às vezes. São pessoas que desenham muito bem todos que estão à sua volta. Então, se entrar em um embate com o filho de Oxóssi, você tenha certeza que ele vai saber exatamente aonde te atingir com palavras. Além disso, são pessoas agressivas e impulsivas. Mas também, quando bem orientados e fora de uma situação de conflito, eles são pessoas muito tranquilas, são pessoas profundas, de sentimentos profundos, mas de medos profundos também. Então, às vezes, quando as pessoas não conseguem entender ou dizem que um filho ou uma filha de Oxóssi não conseguem fixar-se em um relacionamento só ou trocam de relacionamentos
com muito mais rotatividade do que o normal, é porque o filho e a filha de Oxóssi, quando vê que está se apaixonando, que está gostando muito, que está se tornando dependente de alguém, corre. São pessoas que têm uma energia forte, ou seja, eles têm grande carga de energia, eles não se cansam com facilidade, eles vão à luta, eles temem a quase nada, são muito aguerridos, são muito trabalhadores, amam estar cercado do que é bom, amam comer bem, amam o sustento, adoram trazer para sua casa benesses, adoram compras grandes. Então são daquelas pessoas que gostam de ter o seu carro, que gostam de comprar o seu apartamento, mesmo que seja parcelando em 60 vezes, mas eles querem ter aquilo que é seu. Eles necessitam daquele refúgio, daquele porto seguro, de ter o que é seu, de falar o que é seu, de ter as suas conquistas. Eles trabalham para isso. São vaidosos, gostam de se vestir bem, gostam de estar bem, mas isso também não é uma premissa. Eles não vão deixar de trazer o seu sustento para sua casa para poder comprar uma calça muito mais cara do que o normal. Eles têm as suas prioridades. E também não estar em vestir-se bem uma das prioridades de Oxóssi, dos filhos de Oxóssi. Eles preferem ter como sustentar todos que deles precisam, ou até a si mesmo, com do bom e do melhor, antes de esbanjar. Os filhos de Oxóssi são muito melindrados, eles se magoam com muita facilidade. Então você não precisa de muita coisa para magoar um filho de Oxóssi, para ter um grande impacto na sua relação com essas pessoas. Você não precisa passar do limite, você não precisa atingir o seu ponto fraco, que é o que justamente os filhos de Oxóssi costumam fazer com as outras pessoas. Qualquer coisinha que você fale para os filhos e filhas de Oxóssi, eles se sentem magoados, eles têm uma dificuldade enorme em confiar 100% nas pessoas. Eles tendem a achar que as pessoas estão próximas a eles, geralmente para ter algum tipo de troca, de retorno. Ou seja, acham que as pessoas têm algum tipo de interesse em suas relações. Então ele tem esse tipo de dificuldade de confiança, de confiar plenamente nas outras pessoas. São pessoas discretas, são pessoas avessas a fofocas, avessas a mesquinharia, a coisas miúdas. Gostam muito de viajar, gostam muito de contemplar a natureza, se sentem bem em ambientes naturais, muito intuitivas, muito sensíveis. São parceiros dedicados, sim, quando estão apaixonados, quando estão em uma relação. Eles não suportam traição. Geralmente os filhos e filhas de Oxóssi não costumam trair. Eles costumam trocar. Claro que, eu conheço vários filhos de Oxóssi que traem horrores. Isso é por causa do arquétipo de Oxóssi? Não, isso é por causa da característica da pessoa. Já expliquei isso para vocês em alguns outros vídeos. Não vamos confundir característica individual com influência do orixá de cabeça. Eu queria destacar aqui também com vocês uma pequena polêmica que existe em relação ao Oxóssi, porque na Bahia, Oxóssi é sincretizado com São Jorge, no Rio e em grande parte do Brasil a São Sebastião. Então existe essa dicotomia. O sincretismo religioso ele foi muito importante para nós, praticantes de cultos afrodescendentes, enquanto escravos. Por quê? Porque os escravos fingiam ser católicos utilizando das imagens dos santos católicos, quando na verdade estavam cultuando a orixá. É importante o sincretismo religioso para a nossa religião? Claro que é. Não vem dizer, isso não existe. Existe sim. Mediante a história daquele santo, cruzada a história e a vivência do orixá, mas principalmente dentro da Umbanda, que é uma religião sincrética. A Umbanda é uma religião que pega o catolicismo, o xamanismo e várias outras vertentes espirituais. Não é uma religião única, é uma religião sincrética, que puxa várias outras para convergir, para melhorar, para abranger.
Então, dentro da Umbanda, principalmente, o sincretismo religioso é muito importante. Tanto que nossos congás, eles são adornados por imagens de santos católicos. Vamos então à saudação de Oxóssi? Saudamos a Oxóssi dizendo "Oque Aro", Arolê, que significa salve o rei. É uma saudação ao que se fala mais alto. Meus irmãos e irmãs, resumindo, Oxóssi é o orixá de uma flecha só, é o rei da fartura, é assertivo, é guerreiro, é combativo, é um grande feiticeiro, é o guardião das matas, é o caçador, é o provedor, é aquele que traz a fartura, o pão de cada dia às nossas mesas. Eu espero que o Oxóssi sempre se faça presente na vida de vocês, porque o Oxóssi é um orixá muito importante dentro do panteão de divindades afro-brasileiras. É um orixá extremamente cultuado aqui no Brasil, muito querido, de culto muito difundido, e quem tem a bênção de Oxóssi sempre pode contar e pode ter a certeza de que nunca lhe faltará o pão de cada dia. E é exatamente isso que eu desejo para você que está aqui me assistindo, que está aqui me ouvindo até agora. Que Oxóssi se faça presente em sua vida e que nunca deixe lhe faltar o pão de cada dia, a sua mesa, nem a mesa dos seus. Que assim seja. Obrigado por tudo. Curtam, se inscrevam, compartilham, comentem, ativem o sininho do canal para que vocês sejam notificados sobre novos vídeos que serão subidos no YouTube. Gratidão. Axé.